Salve galera, olha só, estamos de volta aqui com o DopaCast, a segunda temporada desse ano. Como já falamos na primeira edição, essa temporada a gente vai trazer um papo mais na linha de expansão, né, de empresas que estão crescendo em redes, franchising, né, todos esses modelos de expansão que existem. Então a gente está conversando com pessoas que estão envolvidas nesse cenário, quem tem uma empresa que está expandindo em franquia, quem ajuda essas empresas, inclusive, que hoje é um dos papos, uma pessoa que a gente vai trazer aqui, que ajuda muito as pessoas nesse cenário, né, nesse segmento, nessa área. Mas antes mesmo de entrar nesse papo, o Alex está de volta, né? Na outra edição, Boa. né? Não estava aqui no DopaCast, mas voltou aqui, meu companheiro de podcast. Então dá um salve aí pra galera. Boa, galera. Realmente estava com saudade de participar aí do DopaCast. Hoje com um convidado super especial, aí vai ser um papo muito bacana. E é isso aí, que seja um papo muito bacana que ajude franqueadores, franqueados, empresas em geral a melhorarem suas performances e entender um pouquinho desse cenário aí também, né? Muito bem. E esse convidado foi você que trouxe pra cá hoje, né? Então, cara, já faz aí a Claro. apresentação dessa ilustre presença aqui. Boa, hoje estamos aqui com o Luciano da Olitécnica de Caxias do Sul, grande parceiro aí que a gente inclusive estava no Gramado Summit, alguns dias atrás aí trocamos bastante ideia, falamos de negócio, de ideias, tudo mais, e também é um parceiro da própria Avante Group, né, que é a nossa frente aí sobre formatação de negócios para expansão. Então é hoje o consultor da Avante Group na região de Caxias do Sul, certo? Então seja bem-vindo aí, dá teu salve, se apresenta aí pra galera. E bora trocar uma ideia positiva aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vini. Obrigado, Alex. Prazer estar aqui, né, em Passo Fundo, né? Temos alguns clientes na cidade. Aproveitamos a vinda para conhecer a Dopamina, né, e participar do podcast. E já conhecer visitar alguns clientes que estão aqui na cidade. Legal. Tá bom aqui o meu microfone? Eu acho que dá pra dar uma aproximadinha mais. Ah, beleza. Isso aí. Um palmo. Fala olhando para alguém. Sem problema? Cara, foi o que tu achar mais bonito, assim. Então tá. Tudo certo. Olha só. E assim, Luciano, acho que, cara, pra gente começar aqui, conhecer, né? Acho que é bem importante a gente saber aí o teu tempo que tu tá nessa jornada, o que de fato tu faz, assim, né? Tu comentou, tem alguns clientes aqui, tem outros clientes aí no Brasil inteiro, né? Acho que dá pra começar dando esse breve, né, resumo aí pra galera do que o Luciano faz hoje, né? O Luciano, técnico em informática, começou fazendo TI, né? Fazer TI. E em 2008, nós atendíamos uma marca chamada Bematec, que havia adquirido um software de restaurantes. E nos apresentou esse sistema como um mercado novo de atuação, né? Que nós nem tínhamos ideia de como seria. E a gente entrou de cabeça nesse negócio. Gostamos muito do negócio de sistema, de trabalhar com esse perfil de cliente que é de varejo, né? E com o tempo foi virando o nosso negócio principal. A gente acabou tendo gosto por isso, acabamos eliminando aquilo que a gente fazia antes, que é manutenção de computadores, redes, venda de equipamentos de informática, instalação de redes, etc. E a gente acabou indo para esse mercado de food service e a linha de varejo também, né? Pegamos gosto, né? Acabei indo para entrar dentro mesmo do restaurante. Eu adorei a área, assistindo vídeos de cozinheiros, como é que se comportava uma cozinha, como é que é o restaurante, né, de verdade, que a princípio a gente acha que o restaurante é simples, né? Mas na verdade ele engloba três negócios, né? Ele é uma indústria, ele compra produtos e transforma, ele é varejo, porque ele vende, né? Sim. E é serviço, porque ele tem que atender direito, quanto melhor o atendimento, melhor. Então, com o tempo, a gente acabou pegando gosto, como eu falei, e ficamos nesse mercado, né? E aí, a parte de redes acabou vindo natural. Porque alguns dos restaurantes que a gente atendia cresceram, né? Viraram redes de restaurantes. E a gente acabou indo junto, aprendendo junto com muitos clientes e vendo muita coisa que dá para melhorar, né? Processo, através de melhorias de gestão.
E aí a gente acabou especializando nisso, né? Hoje a gente é uma empresa que vende sistemas para varejo e restaurante, mas com muito foco naquele que cresce, naquele que quer expandir, que quer ter mais de uma loja. E aí eu já te interrompo e pergunto por quê. Porque talvez seja o dono de um restaurante, ele consegue, é um trabalho geralmente muito árduo. Geralmente quando se abre um restaurante, o dono e a família dele, ou as pessoas mais próximas, o gerente, ele acaba fazendo de tudo um pouco. Ele é o cara que abre a loja, é o cara que vai na Ceasa, é o cara que atende fornecedor, é o cara que limpa salão, que ajuda a fazer prato, que elabora o cardápio. E eu digo, uma loja é tranquilo. O ser humano consegue fazer isso por um certo tempo de uma maneira boa. Mas abrir uma segunda loja, aí é difícil, né? Tem que ter alguém de confiança, tem que ter processo bem elaborado, tem que ter regras de controle bem feitas. E aí precisa de assessoria, né? Precisa de gestão, precisa de consultoria, precisa de sistema, precisa de pessoas comprometidas. E aí é diferente a pegada, né? Sim. Ele já está disposto, inclusive, a descentralizar a gestão e, obviamente, que a tecnologia, que o sistema precisa entrar nesse processo, né? Eu tive uma breve experiência em 2016, acho que foi, ou 2017, vendendo sistemas, né, para o varejo, assim, né? Confecção, restaurante, tudo mais. E foi minha primeira experiência, assim, comercial, de fato, de ir para o mercado, vender algum produto, assim, né? Então, a gente tinha uma software house aqui perto, a gente comprou a licença na cidade aqui, junto com um outro camarada, e a gente foi para a rua. E, cara, foi minha primeira pior experiência comercialmente falando. Porque, cara, primeiro de tudo que eu já chegava na empresa e me apresentava, eu sou fulano da empresa X Sistema. Quando eu falava sistema, eu já perdia totalmente a atenção, já assim. cortava, né? E não tinha jeito, cara, não tinha jeito de ir para uma reunião, às vezes até de chegar no dono da empresa, porque o funcionário que estava ali no caixa já via que era sistema e ele, não, é mais na cabeça dele, talvez, né? Mais alguma coisa para mim trabalhar, mais um problema e tal. E tive muita dificuldade, tanto que fiquei aí no máximo, acho que deu 6 meses nessa profissão, trabalhando com isso, no caso. E, cara, só que era muita resistência. E aí uma curiosidade minha já, como é que tá? Hoje tem muito essa resistência do mercado, as empresas estão resistindo muito a essa tecnologia. Eu lembro na minha época que tinha muito um lance assim, de preocupação com o governo. Botar um sistema aqui, eu vou ter... O governo vai ter... Tá me vendendo uma máquina de tirar cupom fiscal, né? Exato, o imposto, cobrar imposto. De pagar imposto. Eles achavam que era assim. Como é que tá hoje? Qual que é a percepção do mercado hoje? Óbvio, provavelmente a pandemia, né, deu uma melhorada nesse ponto, né? Mas é uma curiosidade que eu tenho, assim. Daí talvez eu até volte a vender software de novo. De repente venda para a Olitécnica, né? Uma parceria. O começo foi muito duro, assim. A gente visitava clientes, né? A gente ia para restaurantes, a gente batia de porta em porta e o não era, como falou, a gente apresentava uma solução de atendimento. Só que essa solução é fiscal. Quando a gente apresentava isso, o comerciante dizia, cara, tu tá me vendendo uma máquina para o governo me monitorar? Uma máquina de cobrar imposto? A gente tinha que explicar que não, nós tínhamos que vender atendimento. A gente vendia aqueles handheld da HP, né? Como é que chamava? Os palmes. Para tirar pedido na mesa, para dar um fôlego para atendimento, e aí o cozinheiro recebia o pedido lá na cozinha. Isso em 2008 era o que tinha de melhor no mercado. Quando a gente levava isso, o restaurante que não tinha muita cultura achava estranho. Meu garçom é antigo, ele não vai entender isso. Porque era uma ferramenta tecnológica que não entrava. Com o tempo, a gente foi pegando as melhores casas. As casas que faturavam mais, já com uma visão mais moderna, né? E aí começamos a levar o mercado para esse lado. Mas sempre foi muito difícil, né? Com a pandemia, né, apareceu o contrário. Um boom de empresas que não tinham nada, né? Mesmo com todas as conversas que a gente tinha, né? Quando a gente fazia reunião com o cliente, a gente dizia, cara, é importante tu ter o dado do teu cliente, por exemplo. Quando a gente vai num almoço de quilo, a gente vai ali e se serve, paga e vai embora. Ninguém sabe quem eu sou.
Ninguém sabe a frequência que eu tô ali. A não ser visual, feeling, né? Ah, esse cara vem aqui todo dia. Esse cara é meu amigo, né? Mas eu não tenho a informação, a frequência dele. E na pandemia, o que aconteceu? Na pandemia, quando fechou tudo, quem tinha dado estava na frente. Né? O restaurante de quilo ficou fechado vários dias, vários meses. Né? Aquele restaurante que tinha a informação do cliente dele, ou um cadastro de portaria, ou um formulário que alguém preencheu, ou uma lista de presença, qualquer coisa, com WhatsApp, por exemplo, esse restaurante, qualquer produto que ele tivesse feito para vender naquela crise, e todo mundo estava se ajudando. Vocês lembram que algum amigo montava uma pizzaria, algum amigo fazia doce, algum amigo fazia marmita, e as pessoas, na solidariedade, estava todo mundo ferrado, se ajudaram. Mas quem tinha informação que mandou o WhatsApp, oi, tô ferrado, tô fazendo marmita, quer comprar? As pessoas compraram. E aí, teve... Tu já comprava aqui no meu restaurante e era bom, então agora posso levar pra ti na tua casa? Tô fazendo pizza de noite, tô fazendo cachorro-quente para entregar hambúrguer. Então, ali foi provado que quem tinha informação estava na frente, né? E aí, com essa estouro que deu, todos os restaurantes, sem exceção, buscaram alguma ferramenta. E aí, a dificuldade nossa já não foi mais vender, né? Foi se diferenciar. Porque aí já tinha um monte. Existiram softwares que nasceram nessa época. E softwares bons. De automação de pedido, chatbot, integração com aplicativos de venda online, né, de marketplace. Então, a coisa mudou. Aquele que não queria nada, que queria uma ferramenta muito básica para tirar um cupom quando alguém pedisse, de repente ele quer uma ferramenta, uma máquina de vendas para automatizar um pedido de hambúrguer. E aí a gente viu o quê? Nós precisamos ser diferente, né? PDV todo mundo tem. Software básico para tirar pedido, todo mundo tem. O que está faltando no mercado é entender o que o cliente precisa e entregar uma solução mais específica para a meta dele, para o objetivo dele. Então, a gente começou a pensar um pouco mais sobre o que eu preciso fazer para transformar o meu cliente naquilo que ele quer ser. Em oferecer ferramenta com diferencial competitivo para que no mercado dele ele se sobressaia. Tem 2 hamburguerias na região, por que ele quer ser melhor que o outro? Sim, perfeito. E até aproveitando essa mesma linha, Luciano, o que você identifica hoje na sua empresa, no seu serviço, na sua entrega, que realmente faz muito a diferença? Quais seriam os grandes diferenciais, talvez, dessa hamburgueria que tem e que não tem essa operação? O que tu identifica? Eu acho que, através da pandemia, a gente aprendeu a ter uma jornada de implantação um pouco mais eficiente. E nessa jornada de implantação, a gente acabou entendendo que a gente tem que seguir algumas regras, etapas, tanto para acelerar a nossa implantação, como fazer com que o cliente também consiga entender que existem processos. Para mim, vender um hambúrguer com um adicional de cheddar, tem que chegar ali como, né? Eu tenho que... vale a pena, não vale? Então, fazer ele entender se aquele produto vale a pena estar no cardápio. Se ele pode agregar algum valor adicional àquele hambúrguer. Se aquela porção de cheddar pode ser vendida a mais como um adicional e aumentar o ticket médio. Quando a gente começa a criar esses gatilhos de percepção no cliente, ele começa a ver, cara, não é só um sistema. Esse cara está me trazendo know-how. Eles estão me trazendo experiência, sabe? De mercado. Porque nesses anos todos que a gente fez de várias maneiras. A pandemia mudou tudo. Mas aquilo que a gente fez antes tá nas nossas cicatrizes, né? A gente aprendeu. Né? Então, a gente pode passar isso para o cliente. E esse, eu acho que é o grande central. E depois da jornada de implantação bem feita, sem traumas, né? Ou com o mínimo de traumas possíveis, porque uma implantação de sistema, ela gera trauma, né? Ela é uma mudança de cultura. Às vezes o cara nunca usou o sistema, tu vai levar para uma pessoa que nunca usou, ela já se retrai. E depois disso, o suporte, né? O suporte, quando ele precisar de atendimento, ele tem que levantar o telefone ou acionar algum canal e ter resposta. Se ele não tiver resposta, tudo que ele fez antes não vale a pena.
Então, esse acho que é o diferencial. Sim. Legal. Porque tem muito isso, né? Primeiro, tu tem que ir lá oferecer, né? Gerar ali a expectativa no dono do restaurante. E depois tem toda essa parte da implantação que não é uma venda só pro dono da empresa, né? A equipe também precisa comprar, precisa utilizar. E depois ainda tem o cliente, né? Vamos falar no sentido mais digital, um catálogo digital a pessoa comprar de casa. Outra questão... E às vezes até na operação do garçom lá na mesa também tem que ser, não pode ter muita fricção e tal. Mas como que o dono do restaurante, assim, o que ele tem que olhar nisso, tá? Pensar no usuário, né? No consumidor lá, né? Para ser bom para ele, fácil. Vamos supor que ele tenha lá o tablet para tirar pedido na mesa, né? Tem que ser bom e tem que ser intuitivo. Tem que ser bom para o funcionário usar e usar de fato. E o terceiro é para ele usar na gestão, né? E às vezes eu acho que tem sistemas que é muito bom em um desses, ou em duas coisas, em três. Hoje, se tivesse aí uma provocação, como que eu faço, né, para escolher a melhor opção? Eu olho para a gestão, mas aí eu ferro lá na ponta pro funcionário. O que tu pensa sobre isso? Eu acho que se o camarada nunca fez gestão e tá numa mudança de sistema, eu digo assim, cara, qual é a tua maior dor, né? Eu precisava vender mais. Tem que focar na venda. Tem que focar na venda. Né? Nem que tu tenha que fazer à mão algum controle. Porém, a venda organizada, a gente tem que ir para o controle, né? Inevitável. Né? Hoje, o mercado de comer fora, o mercado de food service fora do lar, ele cresceu muito. As pessoas não têm mais tempo para ir almoçar em casa. Então, é muito comum os casais, todo mundo trabalha, os filhos ficam boa parte do tempo em escolas, e a comida fora de casa, ela virou necessidade, todo mundo tem. Então, só que o mercado é muito grande. Aquele que está pensando em comer pizza hoje, se ele olhar o catálogo do Marketplace, ele pode trocar de pizza para sushi em 10 minutos. Em 5 minutos, 2 minutos. Né? Então, eu tenho que trazer diferencial de preço também, além da apresentação. E se eu não tenho gestão, eu não sei montar preço. Não sei o meu estoque, o valor da minha mercadoria, o meu CMV. Eu não consigo analisar o dado, não tenho informação. Ou demora para sair. Então, nessa hora, a gestão é importante. Porque do meu lado, ou no marketplace que eu tô, tem 500 caras na mesma área que eu vendendo. E talvez R$1, um anúncio do iFood lá, tu tem um produto de R$29,90 e um de R$31, talvez aquele de R$29,90 venda. E eu não consigo entender que R$29,90 eu também poderia ter chegado naquele preço. Porque eu não tenho o custo na ferramenta. E, Luciano, o dono do restaurante hoje que não tá fazendo isso com o sistema, tá? Com toda essa gestão. Ele não tá fazendo essa gestão, ou ele tá fazendo na ponta da caneta, ou ele tá imaginando... Como que tu tem pego hoje a pessoa que não tem sistema? Qual que é a situação dele? Tem um pouco de tudo, né? Tem aquele cara que trabalha muito fazendo isso na mão. Trabalha o dia inteiro. E após o horário vai para o Excel. Com todo aquele monte de papelzinho que vem do cartão de crédito, das comandas. E vai para a linha de frente da gestão. Né? E consegue fazer. Porque, em tese, é possível. Só que demora. E boa parte dos administradores de restaurantes, eles não entenderam ainda que a hora deles também tem valor, né? O cara deixa aberto 8 horas por dia um restaurante e tem que ficar mais 2, 3 horas por dia trabalhando em fechamento de caixa, em análise de planilha, etc. Cara, tu tá tomando 1/3 do teu dia de graça, né? Ou terceiriza isso, ou organiza isso num sistema que vai te gerar tudo. Tendo um sistema organizado, a venda está vindo do sistema do dia a dia. Se eu lançar as notas fiscais de entrada de mercadoria, que o Cefaz disponibiliza para a gente de maneira online, as notas estão entrando, eu tenho contas a pagar, tenho contas a receber, tenho estoque, previsão de recebimento, o dinheiro está dentro do caixa. Ou seja, eu faço gestão só usando o sistema. Mas isso é cultural, a gente tem que trabalhar para que o empreendedor brasileiro aí não é só restaurante, ele é geral, né? O Brasil tem essa dificuldade, a gente é muito empreendedor. Eu posso ser um exemplo, a gente empreende
muitas vezes por necessidade ou por força de algo, mas depois de um tempo a gente tem que parar para se organizar, senão não vai a vida toda trabalhando naquela onda, né? Então, quando a gente sabe que quanto perde, qual é o custo, o que a gente pode melhorar de processo. Quando eu tenho uma mercadoria, por exemplo, no restaurante, que eu perdi ela por validade, um queijo, né, uma carne, e eu não anoto isso, eu tô tendo um custo da mercadoria errado. Eu tô montando um hambúrguer. Se a cada 10 quilos de carne eu tô perdendo 1 quilo, eu tô perdendo 10% do meu produto. O meu custo da mercadoria vendida tá aumentando. Só que eu tô numa planilha de Excel, eu não tô vendo que tá aumentando. E aí, quando eu noto o que aconteceu, talvez já esteja na hora de fechar a casa. Porque os custos não estão sendo comportados, né? Sim. Já passou o tempo. Mas tem muito dono de restaurante que não tem nada e é sucesso. Porque a gente tem o brasileiro também tem esse espírito empreendedor que sabe que 1 mais 1 às vezes dá 3, né? Então, vai indo, né? Sim, perfeito. Entendido. Olha só, cara, essa pergunta que eu vou fazer aqui, a resposta vale dinheiro, tá? Se tu quiser que a gente faça um pix antes de tu responder, cara, quem quiser também contribui aí. Mas até eu pegar uma água por enquanto. Eu vi que avançou muito nos últimos meses e tal. Eu acho que tem, obviamente, a ver com a pandemia, o número de restaurantes com pedido na mesa, com um tablet, né? Que é que até antes já existia, mas era em poucos lugares, né? E agora parece que tá ficando meio que habitual, né? Chegar num restaurante e ter um tablet ali pra gente fazer o pedido na mesa. Como consumidor, um dia eu tava pensando, eu tô gastando mais nesse restaurante aqui porque eu pego o tablet aqui e peço mais, não espero o garçom me olhar e eu ergo a mão e tal, né? Ficou mais cômodo, né? Então isso aumenta também o meu consumo. Mas isso ficou sobre o Vini, né? O que eu quero saber aqui? Aumenta o consumo, né? Quando não tem o garçom ali, mas tem um tablet para a pessoa tirar o pedido. Tu tá acompanhando isso? Tem alguma informação sobre isso já também? Eu não sou o defensor da troca de pessoas por equipamentos. Eu sou um cara que acho que a profissão de garçom é uma das mais lindas do que existe, né? Uma pessoa se dispor a servir outras de uma maneira gentil, educada, rápida, etc. Só que no restaurante existe o garçom, ele corre horrores, né? Ele tá sempre em função de mesa, né? E nem sempre ele consegue estar em todos os lugares. E o ticket médio no autoatendimento, ele realmente aumenta. E não é porque o garçom é fraco que a ferramenta é boa. A ferramenta é ótima porque ela te leva te instiga ao consumo. Se eu vou pedir uma batatinha frita de R$20 e na hora que eu for pedir ela, você me sugerir uma maionese extra por R$2, eu tô levando de 20 para 22, tô levando 10% de aumento no ticket médio. Se a cada compra eu conseguir fazer 10% de ticket médio, eu aumento o faturamento do restaurante em 10% no mês. E não preciso demitir o garçom, porque ele vai trabalhar talvez até mais. Ele vai ter que ajudar, ele vai ter que fazer a entrega, ele vai ter que, talvez, produzir mais lá na cozinha, alguém vai ter que produzir mais lá na cozinha, porque vai aumentar. Então, eu sou fã de restaurante, né? Com essa entrada no mercado, eu comecei a visitar muito restaurante para conhecer, para experimentar, para poder ter assunto, né, sobre isso. E eu sou eu adoro sentar em mesa de bar, boteco, por exemplo, comer meu petisco e tomar cerveja. Eu canso de ir a lugares que eu poderia ter tomado mais uma cerveja. Né? Não porque eu adoro cerveja. Eu adoro cerveja. Mas eu poderia ter comprado uma a mais. Cara, uma cerveja a mais. Se eu comprei 3 cervejas a R$20 cada, e eu tomei R$60, se eu tomasse mais uma, eu aumentaria o ticket de 60 para 80. Só uma. Então, essa conta que o dono do restaurante tem que fazer. O autoatendimento, ele não serve para todos, porque tem pessoas que não gostam de usar, são analógicas, tranquilo. Aí o garçom tá ali, atende ela da melhor maneira. Mas tem aquelas que adoram ver uma tela.
E tem aquelas que vão usar ainda o seu celular. Ele poderia ler um QR Code na parede, ou na mesa, ou no cartão comanda dele. E talvez, pelo menos olhar o cardápio, conhecer antes de chegar o garçom, né? Porque aí a foto do prato, aquela foto daquele hambúrguer bonito, daquela pizza linda, né? Aquela fumacinha saindo do café, aquilo ali vende, né? O cardápio impresso, ele é bom, mas tem um custo alto também, né? Cada vez que eu tenho que mudar o cardápio, eu tenho que levar para uma gráfica, uma agência de marketing, fazer um cardápio novo, e um cardápio é caro, né? Foto, tudo. No aplicativo, eu mudo a foto em 2 minutos, tiro do ar o produto, acabou, eu tiro do ar e não tenho problema com o cliente. Então, realmente, como tu falou, vale dinheiro, tá? A tua pergunta, porque o restaurante que coloca, ele sente a diferença no faturamento. Sim. Muito legal, muito bacana. Eu vou trazer um assunto agora que realmente é muito importante também, agora também direcionando para redes, para franquias. Eu antes escutei que você falou que mudar um sistema, ele também vai mudar a cultura, né? Ou seja, o restaurante já tá ali com 5, 10 anos numa operação, até que ele viu que poderia ter um tablet, então ele chama vocês, então muda tudo, né? Muda processo e tal. Mas fala um pouquinho da importância daí do outro lado, que talvez para você até seja o melhor cenário, que é começar do zero, já organizado, já com um bom sistema. Tanto na unidade 1 dessa franquia, desse restaurante, mas até pensando na escala, né, de 30, 40, 50 restaurantes. Então, eu sei até que um dos clientes que você visitou hoje aqui na nossa cidade é justamente isso. Ele está projetando já iniciar uma operação de uma forma organizada, pensando na expansão através do franchising, né? Então, conta um pouquinho desse cenário, assim, de já começar organizada essa operação com gestão, com bom atendimento, com tablet, com tudo mais. Certo. Como tá nascendo já pensando em expansão, né? É legal, porque já tem a ideia na cabeça daquilo que ele quer copiar, né? Replicar. O modelo, exato. Replicar o modelo. Então, eu estou pensando num produto que seja fácil de manipular, que seja fácil de entender, que o cliente vai lá, vai comprar rápido, que me dê margem e que eu quero ter lucro. Quando tem essa visão, já assessorado por alguém, né, uma consultoria de franquia, etc., já vem melhor. Porque aí a gente vai abrir uma casa com processos organizados, né? Já um pouco mais pensado o cardápio, a forma de venda é muito importante, né? Como é que eu vou vender esse prato? Vai ser kit, vai ser através de combo, vai ser adicional, vai ser produto estanque, vai ser produto fechado, vai ser produto... A forma de atendimento, o cliente vai ficar na mesa, vai ir no balcão, vai usar o totem, vai usar o tablet, vai usar o QR Code. Se a gente conseguir pensar isso antes de abrir, o cliente da casa vai se sentir confortável naquele ambiente e não vai ter discussão. A casa é assim, ela abriu assim. Se vai dar certo ou não, quem vai dizer vai ser o consumidor. Mas é legal tu abrir a casa com a cara dela nova. E o colaborador que está chegando também não tem na sua cultura nada ali daquela casa, porque ela nasceu agora. E os gestores também estão com uma esperança de montar um negócio novo e estão todo mundo aberto a fazer direito, sabe? E aí, quando tem essa visão, o sistema cai redondo, as experiências são melhores para cliente, para fornecedor, para todo mundo. E dá certo, né? Quando uma casa já existe, né? A gente tem que trocar um pouco do comportamento já existente. Aí é difícil. Sim, e olha como tem uma conexão muito grande com o próprio longo prazo dessa rede. É que nem o exemplo que você falou, né? Um simples upsell de adicionar uma maionese e a batatinha. Cara, ele vai aumentar 10% ali, digamos, né? Yeah. Cara, replica isso aí por 50 unidades. Imagina. Então, a gente sabe que no franchising, quanto maior a rentabilidade, melhor os indicadores de performance, qualquer simples detalhe, ajuste que aumente as vendas, aumente a rentabilidade como um todo, a questão do sucesso da rede tem uma chance muito maior de acontecer, né? Todo mundo pensando da mesma maneira, né? Todo mundo pensando que para dar certo tem que fazer aqueles processos funcionarem, e aí a coisa anda. Mas eu tenho uma curiosidade bem nessa linha aí, tá? Hoje, tu costuma pegar redes, tanto em filial ou em franquia, que estão com um sistema errado, que estão com dificuldade nessa parte, ou o empreendedor ele costuma já pensar muito bem nisso antes de expandir? A maioria já começou com alguma coisa.
né? Seja pequeno ainda, com uma casa, quando vai abrir a segunda já pensa um pouco mais. Mas isso é bem tranquilo, porque não acho que como o mercado de software para restaurante ele é razoavelmente novo, assim, né? Não é tão as pessoas estão trocando muito, né? De experiência, de solução. Às vezes o cara tem uma ferramenta fantástica de venda via delivery e não consegue fazer gestão porque o software não atende. E tem uma ferramenta, como tu falou, grande, robusta de gestão e é péssima de PDV. Então, é natural. Eles vão aprendendo com o tempo. Chega uma hora que ele vai ter que optar, né? Cara, eu vou abrir mão de um pouquinho daqui para conseguir crescer em rede. Hoje, a diferença de um software como o nosso, por exemplo, que atende franquia ou redes, é que ele consegue enxergar hoje, o gestor enxerga as lojas em tempo real, né? Capacidade de cobrar royalty, capacidade de cobrar verba de marketing, tudo isso na hora. Porque é muito difícil uma casa com 10 lojas, 100 lojas, conseguir, através de relatório de Excel ou e-mail ou WhatsApp, cobrar o royalty, por exemplo. Sim. E assim, Luciano, né, como você falou, né, tem muita oferta, muita empresa hoje, né, oferecendo sistemas, principalmente aí também para esse mercado. Mas o que tu percebe que seja uma armadilha que os donos dos restaurantes também estão caindo, assim, na hora de contratar esse serviço? É uma coisa que quando te chamam no restaurante, tu já olha, assim, aqui é isso, assim, sabe? Aqui é esse negócio. Caiu no conto do bilhete lá. Com o tempo a gente acaba olhando pra tela até eu tava vindo com o Alex do caminho daqui, e ele parou numa padaria pra pegar alguma coisa, e eu já enfiei a cara no PDV. No PDV, né? O que tá fazendo? Não, a gente vende software, a gente tem que olhar o que estão usando, né? Aí tu olha e já vê como é o PDV, né? Então tem muito aplicativo hoje que é vendido pela internet que tem uma certa relevância, porque ele faz a função de venda, porém ele tá ali oferecendo algum recurso. E na hora que dá um problema, por exemplo, o cara vai para um chat e vai falar apenas com o robô, né? É interessante a automação de atendimento, eu acho isso fantástico, só que com 4 pessoas na fila querendo comprar o teu pastel e tu não consegue falar com o suporte, porque quem tá lá é um robô que fica perguntando perguntas aleatórias ali, cara, é uma dor. Ele perdeu talvez 4 vendas, né? Dependendo do ticket dele, pode ser um fator importante, porque ele estava falando com um chat. Aí ele vai ver, a solução é quase o mesmo preço de uma solução que ele possa pegar o telefone ou mandar uma mensagem para alguém que está lá. Uhum. Então, o atendimento ele é um fator, né? A outra questão é tecnologia, né? Às vezes o cara está com um sistema mais acessível, matéria de preço, mas tem um banco de dados lá mais antigo, lento, trava, né? E isso também atrapalha. Quando o cliente começa a crescer e começa a entender que o que dá dinheiro para ele é o quê? Vender comida, atender bem, atender rápido, girar a mesa, né? Enquanto o sistema trabalha sozinho, ele paga um pouco mais de mensal do software e fica mais tranquilo, né? Mas isso também é um amadurecimento do gestor, né? Com o tempo ele vai entender que 100, 200 reais a mais ali na mensalidade não vai fazer diferença. Talvez seja uma pizza. Sim. E, cara, hoje a gente sabe também, quando a gente fala de TI e tal, né, a gente passa por isso no marketing, né? A gente tem alguns termos que é muito da nossa área e o dono lá do restaurante, que tá com a barriga no balcão ali, tem alguns termos que para ele é totalmente desconhecido, né? Então, como que hoje eu evito contratar um sistema que não vai me entregar, e às vezes até por termos muito técnicos que eu nem consigo entender, ou, por exemplo, tu falou ali antes, né, às vezes linguagem, essas coisas, né, linguagem de programação, banco e tal. Eu tenho que deixar na mão do vendedor que tá me vendendo isso. Como que eu tomo essa decisão hoje como dono do restaurante sem errar nessa parte mais técnica aí? Eu pela meu histórico ali, eu sou um dos caras que a gente na nossa empresa é uma das referências de automação para restaurante no Brasil hoje.
né, eu sempre vendi com a linguagem do dono do restaurante, né? Eu não consigo falar palavras em inglês, eu não consigo usar termos, porque não... ou técnicas de informática. Eu tenho que falar de balcão, de ticket médio, é uma palavra que se usa muito, giro de mesa. Eu tenho que falar a língua do cara, né? Senão ele não vai entender, né? A questão mesmo tributária mesmo, a gente tem que ser muito claro e assertivo, né? Quando eu falo com o contador dele, a gente fala a língua do cara. Quando eu falo com alguém da área de marketing dele, a gente pode falar a mesma língua também. Mas sabe, hoje com o tempo mudou um pouco. O perfil do dono de restaurante, ele mudou muito. Tem muito cara que foi viajar fora, que volta com uma visão diferente e ele traz alguma novidade e implanta aqui, né? O exemplo das hamburguerias, né? Não existia esse formato de hamburgueria no Brasil, né? Mesmo com McDonald's e Bob's já existindo, né? Não existia as hamburguerias como, né, essas gourmet que tem hoje. E isso foi uma mudança de dono de restaurante. Vieram uma turma nova com essa pegada e começou a trazer... Esse pessoal, a gente pode falar talvez uma outra língua. Sim. Mas eu não consigo vender pro tradicional, aquele cara que tá... Agora, para um dono de franquia, um gestor de franquias, aí sim, nós precisamos falar de escala, precisamos de falar de evolução de vendas, precisamos falar de análise de dados, de verba de marketing. Aí sim, é outra linguagem. Mas aquele restaurante comum, aquele que tem uma casa, duas, se não falar a língua dele, Sim. ele não te recebe, né? Como tu vendeu o software. Informações ele não quer software. Legal, Nem sei o que é isso. Tá aí, ó. Quem faz isso é meu filho ou meu sobrinho que trabalha com informática. Falando até agora de franquias, eu sei que um dos seus clientes aqui é o Queiro Café. Correto. Inclusive, foi formatado pela Avante Group, né? Foi formatado pela Avante Group. Parceira aí que a gente está representando agora, com tanto Júlio. aqui em Passo Fundo quanto lá em Caxias, isso, empresa do Júlio. E é também um cliente seu, no caso. Conta um pouquinho mais aí, tanto do exemplo do Queiro, eu sei que o Royal Trudel também está com vocês, né? Fala um pouquinho de clientes. Inclusive, vamos mandar um abraço pro Júlio, que provavelmente vai escutar esse podcast jogando golfe, né? Porque ele não joga golfe. O cara tem tempo. O Júlio é um cara fantástico, ele tem uma atuação muito forte nesse ramo, né? E sempre quando a gente consegue trabalhar junto, é bem legal, assim. O Quero Café é um exemplo de rede que usava outro software. Nós chegamos através de uma indicação do Júlio, né? E trabalhamos junto ali na parte de implantação. Começo duro, mudança de cultura, outro software. Nós tínhamos que mudar algumas coisas também no nosso sistema para poder atendê-los, né? Mas é um exemplo de sucesso. Eu acho que vem muito também do perfil dos franqueados, dos franqueadores. Eles são pessoas que pensam muito para frente, são muito parceiro do franqueado, né? A gente vê os franqueados da Quero Café como pessoas que falam bem da marca, adoram, né? E os proprietários da Quero Café, os sócios lá, eles são pessoas muito, muito acessíveis e muito comprometidas com o bem-estar da unidade. Ela tem que estar bem financeiramente, ela tem que estar rodando bem, ela tem que estar bem apresentável. E isso se reflete no resultado deles, que estão crescendo absurdo, né? E o nosso sistema, eles utilizam lá justamente para isso, para automatizar a replicação das lojas. Hoje a gente faz uma replicação, a gente inaugura uma loja nova da Quero Café sem nenhum trauma, né? Eles têm uma equipe de implantação, nós temos a nossa equipe de implantação e as duas trabalham paralelo e no dia da inauguração funciona, né? Porque eles têm regras bem claras, né? A gente entendeu as regras deles que nós precisávamos entender e colocamos no sistema. Nós temos uma equipe de atendimento que atende eles na mesma linguagem deles, né? Nós temos uma equipe de sucesso do cliente que acompanha eles. Qualquer ruído tem alguém cuidando do caso, né? Não cai apenas no suporte, né? E isso faz a diferença, né? Então, não é só o sistema, né? O sistema é uma das... Ele teve um bom consultor, ele tem um bom sistema de interno de gestão da franquia, tem um sistema de PDV
que atende a necessidade dele, e tem uma equipe de atendimento da Olitec que também está cooperando com o andamento. Então, eu acredito que é um case bem interessante de sucesso. Né? Que legal. Só a nível de informação, né? No day one, digamos assim, da unidade que iniciou a formatação com a Avante, começaram do zero e hoje estão com mais de 45 unidades já, né? Eu não tenho certeza. São 46 eu acho que unidades. eles estão fechando 48 unidades. Né? Então, eu não posso dizer o número correto, mas é por aí. Sem dúvidas, case de sucesso, muito na linha de aquilo que você falou antes, né? O sucesso da rede depende muito do sucesso do franqueado, né? Então, realmente a máquina tem que girar, né? Todo mundo tem que estar performando bem, tem que estar satisfeito com o negócio. Então, muito bacana também mais um case, né? E só um ganchinho, eu acho legal que quando a gente conhece os franqueados, a gente vê um perfil muito parecido. Eu acho que eles acertaram também na escolha do franqueado. O perfil. Não é qualquer pessoa que chegue com dinheiro que vai ser um franqueado. Isso até é um alerta, né, para aquelas franquias que querem crescer de maneira muito rápida, sem muita análise do perfil do franqueado. Porque uma pessoa não comprometida com a tua rede, ela pode acabar com a tua marca, né? Sim. Ou então, eles têm um perfil muito parecido. Tu olha para um franqueado e olha para outro, eles são semelhantes, eles têm perfis, sabe, que conectam com a marca. Eu acho isso legal. É bem curioso esse ponto aqui que o Luciano trouxe. A gente tem conversado com bastante rede de franquia e bem nesse contexto, cresceu rápido demais, não fez um bom filtro do franqueado e começou a perder franqueado agora, começou a desligar franqueado também. E a gente até tá numa negociação com uma rede ali, que a gente precisou compartilhar com o dono da rede lá, né, com o franqueador, uma preocupação nossa. Por 2 motivos, né? A gente falou, cara, primeiro de tudo, a gente usa um termo ali que sujou a coffee, né? Vai ter vários contatos de várias pessoas que já tiveram a tua franquia que vão estar insatisfeitas. Então, a hora que a pessoa for pensar em fechar negócio e olhar a coffee e entrar em contato com essas pessoas, não vão ter um bom feedback. Então, esse já é um problema. Segundo ponto, reclame aqui, né? Reclame aqui, cheio de reclamação. E aí eu falei pra ele, cara, eu acho demais o projeto teu, né? Mas nós temos esse problema, né? Como que tu tá lidando com isso? Daí ele falou, cara, de fato é um problema, né? Estou lidando com esse problema e é uma consequência de uma decisão que eu tomei lá atrás. Eu quis crescer rápido demais, entrava qualquer um pra rede e tal. E eu acho que esse é um grande alerta, né, cara? E eu acho que na hora, e esse cara ele também me passou essa visão, na hora que tá vendendo franquia e tá entrando dinheiro, entrando franqueado, tudo muito lindo, né? Mas ali 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, que a pessoa não tem um bom perfil empreendedor, não tá dedicada com os processos também da rede, né? Aí que a casa começa a cair, daí o dinheiro não importa tanto nesse momento, porque no longo prazo, royalties, taxa de marketing, tudo isso que de fato, né, sustenta a rede, não vem, né? E aí queima, né, toda a rede ali para indicação. Aí é feito cascata, né? Vai cair tudo que construiu. E na real, a solução para evitar isso já existe, né? Ou seja, formata a tua loja número 1, replica ela para 2, no máximo 3 unidades e, cara, espera. Dá uma arrumadinha, olha volta. Como que vai estar o desempenho, indicadores de performance. É por isso que também tem que ter um sistema de gestão integrado da rede para conseguir analisar o DRE individual, como que tá o CMV, custo, toda a análise financeira de cada uma dessas operações. E aí sim, deu sucesso nessa segunda, na terceira, na quarta unidade, aí ok, validou, replicou o modelo de sucesso, aí sim, pode ir para 10 franqueados, 20 unidades, e aí depois acelera, né? Mas depois vai embora. Mas o lance é esse, né? Não querer ter essa gula de crescer de uma forma mais desordenada e pensar muito mais na sustentabilidade, crescimento. A escola confunde muito no Brasil a taxa de franquia como uma receita, né? Uhum. Ela entra o cara comprou uma taxa de franquia e aquele valor tá no caixa. A taxa de franquia é para organizar, né? Claro. É para organizar. E as ferramentas que tem hoje, é muito difícil, por exemplo, a gente treinar um operador de uma máquina específica numa rede de 20 lojas. Existe uma troca de funcionários, que é normal no mercado, que a gente está sempre... é importante uma ferramenta de treinamento, né? Que nem tu falou um sistema de gestão integrado para a franquia. Cara,
vou contratar um cara novo lá para operar o forno de pizza, eu tenho que ensiná-lo a usar. Nem sempre se consegue sair de Porto Alegre para o interior para ensinar uma pessoa. Então tem que ter ferramentas para isso, né? Para que ganhe escala. Aí um cliente vai no Reclame Aqui e faz uma reclamação que o sabor do produto estava diferente da outra loja que ele foi. É erro de padrão. Uhum. Ah, quem faz o manual? Ah, o manual existe, mas tá lá na gaveta. Na gaveta do cara que ele pegou o kit quando ele foi contratado e deixou em casa, bonitinho. Aqui, ó, o kit da minha empresa. Nem leu o manual. Uhum. Então, existem ferramentas hoje, né? O SGI da Avante é um exemplo, onde o camarada consegue enxergar os ferramentas que estão pendentes para ele. Enquanto ele não vê aquilo, Perfeito. continua pendente. Aí acontece uma reclamação dessa numa loja, eu sei que o operador tal não viu o vídeo e ele não estaria capacitado para estar ali. Enquanto ele não vê aquele vídeo, ele não pode estar ali. A mesma coisa no caixa, a mesma coisa para montar uma mesa, a mesma coisa para servir, para lavar a louça, para receber o cliente na porta, o valet, o motorista, qualquer área, né? Se tem a ferramenta de gestão, segue os padrões, é Claro. tudo mais prático, né? Muito fácil, né? Não, sem dúvidas, o SGI é uma ferramenta muito completa, quase que de A a Z, né? Para você gerenciar tanto o indicador de performance, o treinamento é extremamente fácil, né? Tu sobe todos os vídeos, todo o acompanhamento tu consegue até inserir ali se tu quer só que o operador assista esse vídeo, ou Por só se o função. gerente assista o vídeo. Então, sem dúvidas, é um produto muito bacana aí para ajudar as redes a controlar seus indicadores e tudo mais, né? Sim. Eu tenho uma pergunta aqui, é até técnica e vai ajudar nós aqui, Alex. E se quiser cobrar, eu pago a cerveja, já que eu gosto de cerveja, tá? Mas chamou a atenção desses dias que uma empresa tinha um catálogo lá, né, no link da bio do Instagram e tal, né? E hoje as redes sociais fazem parte, né, do negócio. Acho que tem que estar no balanço patrimonial, lá no ativo da empresa, né? Antes de alugar o prédio, vou pro Instagram. É, isso aí, isso aí. E a gente tava configurando todo o onboarding do cliente e a gente fez a configuração do pixel, né? Para medir lá, mensurar quantas pessoas clicaram no anúncio, quantas pessoas foram lá no site dele, no catálogo, quantas pessoas adicionaram o produto no carrinho, quantas compraram, que é o ponto-chave aqui de ter o pixel do Facebook cadastrado no site, né? E me chamou a atenção que nessa empresa, que tem aí em boa parte dos restaurantes aqui de Passo Fundo, a pessoa lá da TI, ela nem sabia o que era o pixel, teve que estudar e nunca ninguém tinha perguntado para ela, ninguém tinha solicitado, né, a questão do pixel ali do Facebook. Isso me chamou a atenção, né? E aí eu queria saber, como que tá isso a nível nacional? Né? O empresário sabe e ele tá mensurando através dos anúncios das redes sociais essa venda dele, ele tá fazendo esse controle, ou é um problema local? Aqui, na verdade, não é um problema, para nós é uma oportunidade, né? Que vai ajudar o dono do restaurante a medir, né, o que ele está investindo de tráfego pago, principalmente. Mas eu queria a tua opinião sobre isso. Essa é a minha primeira dúvida, tá? A segunda dúvida, para nós que trabalhamos com anúncios e tal, é a gente acaba levando, por causa do anúncio, pessoas para dentro do restaurante, tá? Existe alguma solução hoje que tá ajudando a medir isso? Porque o cara não clicou no anúncio e não foi no catálogo. Porque esse que for lá, se eu tiver o Pixel, eu consigo medir. Mas aquele que só viu o anúncio e falou assim, eu vou lá nesse restaurante comer esse pastel hoje. Tem alguma solução hoje no Brasil que o cara consegue mensurar isso? Ou que é aquele cara que entra na porta do restaurante lá? Tem alguma coisa assim? A primeira questão eu posso te responder, né? Por ser novo esse negócio, como eu falei antes, culturalmente, antes da pandemia não existia nada, né? E de repente todo mundo quer tudo, apareceram centenas de cardápios digitais e links para comprar, delivery, etc. Só que aqueles restaurantes que estão vendendo muito no delivery tem as ferramentas, né? Eles estão atrás de agências boas, eles estão atrás de tráfego pago com inteligência, né? Tem aplicativos com Pixel já nativo. Agora a grande maioria não tem, né? Justamente por isso, né? Tem aplicativos no mercado de R$ 9 por mês, né?
Então, o cara fez um aplicativo, um cardápio e tá ali. Aí eu não tenho outro, bota aquele lá. E aí passa um link pra ti, tu compra. Deu certo por alguns dias, mas ninguém sabe a medir, né? Ah, deu certo. Quantas pessoas atingiu? Qual é o bairro que mais veio, que me visitou? Qual é o bairro que mais clicou? Não sabe. Só que existem restaurantes, fenômenos de venda, né? E aí o concorrente dele fala assim, não sei que milagre que ele faz. Que ele consegue vender 300 pedidos de sushi em Porto Alegre, meio-dia. E ainda tá gastando tudo isso com anúncio, porque recebo anúncio toda hora aqui. Cara, o cara estudou isso, né? Ele contratou alguém especializado nisso, ele tem um sistema bom para isso, tem uma equipe boa para isso, gastou para fazer isso e deu certo. E hoje é um fenômeno, né? Tem clientes que acreditam que não, que é orgânico, que tem que ser boca a boca, que também funciona, né? Boa parte dos restaurantes no Brasil são próximos de uma região comercial e as pessoas se direcionam ali e consomem. Deu certo. Na pandemia não tinha como, né? Acabou. Então, quem tinha delivery organizado deu certo. A segunda pergunta, com relação à ferramenta de medição... Essa aí que vale a cerveja, tá? Só pra... Pô, essa aí tem que pagar duas. Né? A gente acompanha aí os eventos internacionais, né, de varejo, né, onde ferramentas 1000, né, de análise de câmera, de quem entra, quem sai, até análise facial, o que ele achou do prato, né? Existem, mas ainda é caro pro nosso mercado, sabe? Não é uma coisa que talvez perceba-se valor hoje, mas a gente sabe que tem valor, é uma ferramenta importante, mas ainda não é usada no nosso mercado a nível... Nem as grandes redes aí, como as grandes marcas, utilizam muita tecnologia desse ponto. Contagem de público, tranquilo. Saber quantas pessoas entram e saem é bem fácil, através de ou a própria comanda, né? Ou aquela padaria tradicional lá que tem uma catraca, ou um paradouro de estrada que tem número de... Tem um contador de pessoas, tranquilo. Agora, a origem da vinda ali, né? Não sei se tem algo acessível ainda, né? É mais delicado essa parte. Entrei na padaria, pelo meu rosto, eu cliquei no link do Instagram, né? Não tem como. Mas aproveitando aqui, né? Se alguém aqui que é dono de restaurante e tal, né? Escutar esse podcast aqui, outras oportunidades que existem dentro do marketing digital, vamos supor o Luciano, é dono de um restaurante, né? E ele tem um banco lá de cadastro dos clientes dele, que ele tá pegando telefone, e-mail, ele tá, né, formando a base dele lá. Estrategicamente, em tráfego pago, você pode subir essa lista de contatos no gerenciador de anúncio, né? Tanto do Meta, do Google ali e tudo mais. E fazer remarketing, que a gente chama, né? O cara já foi no restaurante, já deixou os dados dele. E no digital ainda, tu aparece com um anúncio para ele. E aí tu acaba tornando omnichannel a tua estratégia, porque a pessoa já vai no teu restaurante, já vai no presencial, recebe né? novidades, recebe e ainda promoção. Ela vai estar te acompanhando nas redes sociais, por quê? E não precisa nem ela te seguir no Instagram, porque o dado dela ali, né, o telefone, o e-mail, já serve pra gente anunciar para essas pessoas. Eu sei que isso é bem importante, porque quando a gente fala para um dono de restaurante isso numa reunião comercial, ele fica impressionado que dá para fazer isso. Porque às vezes ele tá com uma lista gigante lá e não sabe o que fazer e como utilizar. E às vezes ele não monta a lista porque ele acha que não tem muito o que fazer, né? A não ser se ficar chamando no WhatsApp de forma individual. Só que o próprio anúncio, né? Já eu consigo atingir todas as pessoas. Ou talvez ele não tenha o dado. Também. Talvez ele tenha que... A primeira etapa, né? Seja capturar o dado, a informação de quem é o cliente dele, né? E aí um programa de fidelidade, Sim. Um programa de cashback, um programa de um QR Code mesmo, na hora que ele faça o pedido, ele pode botar os dados. Sim. Né? Uma portaria uma casa noturna. Às vezes, eu entendo que o dono, ele não capta o dado para não incomodar o cliente, mas também porque ele não sabe o que ele pode fazer, né? Porque, é só para ter o dado, então nem vou incomodar o cliente. Agora, se ele souber que ele pode utilizar para um programa de fidelidade ou para usar nas redes sociais para anunciar para outras pessoas depois, aí eu acho que muda o jogo, né? Ele vai querer o dado, porque dado é dinheiro, né? Mas é uma questão cultural também, né? Cada região a gente nota isso, né? Tem regiões mais conservadoras que tu pede o dado do cliente, ele até se ofende.
Como assim? Quer saber meu nome pra quê? Quer saber meu CPF, meu telefone, pra quê? Contar pra minha esposa que eu venho toda semana aqui tomar cerveja. Vão estar, né, me monitorando, né? O que é isso? Mas através de um cardápio, por exemplo, para você fazer o pedido no delivery, você já vai deixar ali teu e-mail no mínimo, né? Se Tem uma solução de QR Code que ele é obrigado a preencher o nome e o CPF. Mas para validar o teu pagamento, né? Aí a gente entra no mesmo viés da questão de quem não tinha sistema ou quem faz gestão ou não, porque do nosso lado, quem que hoje faz anúncio para restaurante, cara, é um restaurante em 50, entendeu? Então, é um mercado ainda com muita oportunidade. Quem já tá fazendo tá léguas na frente a nível de resultado de quem não tá fazendo. E é bizarro, né? No momento que começa a ver o retorno... Inclusive, de acordo com a LGPD, né? A LGPD. A gente pega quando o cliente aceita ali comprar pelo aplicativo, ele está aceitando que ele está enviando os dados para uma empresa trabalhar com ele. Depois ele pode bloquear, mas ele tem a informação, né? Sim. Então eu sei, dentro do meu restaurante, que o Luciano, nascido em tal data, tal CPF, tem uma frequência de tanto no mês. Sim. É muito mais fácil eu trabalhar assertivamente uma promoção para ele, ou um anúncio, né? Eu acho que tem um viés bem legal aí, que é a nível de experiência também, né? Porque a experiência, ela fideliza e aumenta a venda, né? Mas um dia eu passei por uma situação no restaurante que eu lembrei da minha performance como garçom quando eu era moleque. Quando eu tinha 17 anos, eu morei em Florianópolis, e lá em Florianópolis, na Presidente Kennedy, que liga ali, Palhoça, São José e Floripa, depois do expediente das lojas, enche de cachorro-quente, trailer de cachorro-quente ali, e na calçada os carros vão estacionando, a galera vem da praia, então tá suja, e come no carro ali um cachorro-quente, né? E eu lembro que quando a gente decorava o lanche do cliente, a gente nem ia no carro tirar o pedido, né? Só olhava, ele ligava ali o alerta do carro, e a gente falava, um hot dog sem ervilha e prensado, e o cliente ficava super feliz porque tu tinha decorado. Tu lembrou ele, né? E aí um dia eu liguei pra um restaurante aqui pra fazer um pedido, eu já tinha comprado lá. Quando a pessoa me atendeu, ela falou, um X calabresa sem ervilha. Daí eu, cara, sabe? Tipo, isso mesmo, assim, sabe? Provavelmente ela não decorou isso, né? Porque ela nem... Mas foi o sistema que auxiliou. E eu achei... Isso lá no começo do nosso sistema, que é bem antigo, era um fator bem legal, assim. O cliente ligava, o cliente de pizza fica assim, vamos comer o que hoje? Calabresa, mussarela, e pergunta pros filhos. Se a atendente notou, né? Hoje não se usa muito telefone, mas ele tá indeciso e ela sugere, pode ser o último pedido? Sim. O último pedido é o mesmo que foi ontem. Só que que isso, né? Falando de experiência, ele tem que ser intencional, né? Porque esses dias eu tava marcando também com o meu barbeiro ali e tal, e aí ela perguntou, é com fulano ainda? Não, ela perguntou quem que era o meu barbeiro. E aí eu na rua ali, queria só agendar. Eu falei, olha, se tu conseguir olhar no sistema aí e verificar o nome do rapaz, porque eu não lembrava. E aí ela, verifiquei, foi com o fulano, sabe? E aí, por que eu digo que tem que ser intencional? Porque se ela tivesse olhado, ou tivesse no manual dela lá de atendimento, ela conferir, já propor isso, né? Não perguntar pra mim, porque, cara, óbvio, eu poderia lembrar, porque eu converso com o cara ali, mas às vezes o cara tá corrido na rua. Talvez ele não tivesse organizado com um processo interno pra entender a tua ligação, né? Exato. E talvez uma ligação de 1 minuto, se estendendo para 2, ela tenha perdido uma ligação de um outro. Sim. Né? Nesse período. Né? Enquanto tu tá ali tentando explicar para ela que era o fulano, e ela já tivesse entendido, já tinha feito o agendamento, né? Sim. Perfeito. E aí, perfeito. Perdeu de vender mais. Quando o papo é bom, voa, né? Verdade. Então, se a gente for chutar aqui agora, quanto tempo a gente tava, acho que parece que faz 15 minutos que a gente começou o negócio, mas, cara, a gente já estourou 1 hora. Então... Passou voando. E tem que ficar o gostinho de quero mais. A gente sempre fala isso, né? Então, estamos chegando ao final aqui, né? Dessa segunda edição do ano do DopaCast, né? Foi muito bom, muito esclarecedor, muita coisa. E eu acho que para quem, né, tá escutando de lado de lá, auxiliamos ali tanto em um viés de marketing, de escolha de um sistema, expansão, né? Então, acho que a gente conseguiu entregar aí, né, de uma forma bem, bem ampla, coisas importantes, assim, né, pro pessoal que acompanha o DopaCast aí. Então, direcionando pro fim, né, queria saber como que a gente encontra, né, o Luciano nas redes sociais, se ele tem redes sociais, e se a empresa, como que é o contrato, eu quero contratar a assessoria de vocês para ajudar a escolher o software do meu restaurante aqui, o que eu faço,
né? Então, faz o teu jabá aí, né? Nós Deixa o temos teu cartão de visita. Nós temos o antigo site, Uhum. né? www.olitecnica.com.br, que eu até não sei como é que as pessoas chegam até lá, porque eu acho que o Instagram hoje é ferramenta. @Olitecnica é o nosso Instagram, né? E ali tem um pouco do que a gente faz, né? Aquilo que a gente se propõe a entregar, né? E os canais de atendimento. E a partir dali, a gente pode marcar conversas, agendamentos, né? Sim. E é um prazer sempre trabalhar com gestores de restaurante que tenham visão de expansão, né? Eu sempre digo, trabalhar com uma casa é possível com certo controle visual e de confiança familiar ou confiança nas pessoas. A partir da segunda loja, precisa ter controle, precisa ter gestão de processo, precisa ter sistema, análise constante de lucro, de prejuízo, de ticket, de CMV, de DRE, enfim. Quantos clientes ativos? Hoje a gente está próximo aos 1.000 clientes. Bacana demais. Né? Parabéns Que é o acima nossa- de tudo e uma simplicidade, né? Um dos principais players aí na questão da gestão. Eu Quando nem vou participo, pagar cerveja, cara. Eu pago 1.000 clientes. eu sempre Nós faço vamos tomar cerveja num cliente nosso aqui de Passo Fundo. Isso é Aí, ó, importante. boa. Eu sempre gosto de fazer um fechamento aqui com uma pergunta. Pro Luciano, o que mais gera dopamina no Luciano? Cara, o que mais gera dopamina é ver resultado naquilo que a gente fez no cliente, né? Se eu implantei uma casa hoje e eu volto lá naquela cidade e eu vejo o cara crescendo e a nossa ferramenta fez a diferença ali, eu me sinto motivado. Me dá prazer, assim, cara, não tinha nada e tá ali, sabe? Cresceu, tinha uma casa, agora tem 10. Ou vejo o exemplo da Royal Trudeau, que a gente começou lá com eles, eles tinham 2 lojas, 3, e estão com 50 lojas. Eu faço parte disso aqui, eu tô massa. ajudando, sabe? Isso me faz bem, Show. isso me faz bem. E acaba tomando a cerveja ali no lugar já pra comemorar, não é porque gosta tanto de cerveja assim, né? Cara, eu tenho que provar pra ver se o atendimento dele tá bom, né? É. E se a geladeira dele, o freezer tá Cliente funcionando, oculto, né? a Se chopeira o tá boa. sistema tá funcionando pro cara lançar o pedido da cerveja, né? Eu adoro ir no cliente, tem alguns casos que eu frequento mais é normal, a gente tem alguns clientes que a gente vai com mais frequência, né? Pela proximidade ou pela região. E eu adoro pedir, por exemplo, um prato e eu fico com o ouvidinho assim, né? Ouvindo aquele barulhinho da impressora, pip, na cozinha. Quando ela imprime na cozinha, eu digo, cara, tá tudo certo. Sucesso. Ih, cara. Top Tudo demais. E o Alex, né? Hoje tava meio gripado aqui, pra quem tá Foi escutando mal, essas, galera. essas tosse aí no fundo Mudança aí. de temperatura. Né? Não, faz parte. Mas o Alex conseguiu, né, trazer aí o Luciano pra esse DopaCast. Falou, cara, nós Obrigado. temos que conversar com esse cara. Então o Alex também tá aí no mercado, sempre network. E direto ele me fala, ó, conheci uma pessoa aqui, mas nós precisamos trocar uma ideia. Daí traz pro DopaCast. E a gente faz a nossa consultoria aqui, que parece um podcast, mas no fundo a gente tá coletando algumas informações pra nós. Trocando, aprendendo. Trocando. Falou algumas coisas de marketing ali que me interessam. Não, o papo segue agora no bar, né? Vamos pra Segue cima. no bar, vamos pro bar. Mas obrigado, gostei muito do papo aí, valeu pela Obrigado. presença. Que role mais encontros aí. A gente também vai se encontrar pela Avante Group em breve também. Estaremos na ABF, em São Paulo, né? Na feira que vai ter nos próximos meses aí. E é isso aí, para encontrar o Alex, é Alex Dopamina no Instagram. A nossa empresa tá como Soul Dopamina, né? Isso aí. Nessa mesa aqui, o pessoal encontra desde formatação de negócios, sistema para gerenciamento de franquias, sistema ali da Olitécnica para... Gestão, Como pra escolher um diretoria. bom perfil de franqueado, a gente ajuda nisso Sim. também, E né? sem dúvidas, toda a máquina de vendas da Dopamina para acelerar as vendas, acelerar o crescimento das redes, gerar mais faturamento através de marketing digital, de processo comercial. Então, galera, Sim. que vocês escutem esse papo, que aproveitem aí. E é isso aí, né? Depois tu bota no vídeo o meu Instagram pessoal, que eu não vou conseguir dizer ele aqui. Tá, tranquilo. A gente vai te dar uma consultoria aí pra te corrigir esse negócio aí, cara. Não pode ser difícil falar o nome do negócio. Olha só, é isso aí, galera. Então, pra quem tá nos acompanhando, no Instagram, @soudopamina, YouTube, DopaCast, no Spotify, DopaCast também. Coloca lá, vai encontrar todas as edições do podcast. A gente começou agora aqui, né, esse ano, né, a gente deu um up aqui e tal. Estamos em parceria com o pessoal aqui do Complexo Sede, né? Já recebi vários elogios da primeira edição em relação a áudio, vídeo e um espaço incrível aqui em Passo Fundo também, que a galera tá ajudando aí empresas que querem fazer podcast, Muito bom. pessoas que sonham em fazer um podcast. Entrega tudo certinho, tudo lá, né, configurado no YouTube, no Spotify, ainda faz uns cortes legais.
Então, quem não conhece ainda, vai no Instagram aí, conheça, né? Complexo Sede. Fala ali com o Alexandre, com o professor Neno, né? Mais com o Alexandre, ali, o Neno é mais intrometido aqui, o Alexandre que é o cara do negócio aqui, né? O cara do VAR, né? Então, e é isso, galera. Fiquem aí atentos à próxima edição do DopaCast. Em breve a gente volta aí com mais papos sobre expansão, não só de negócio, mas também expansão mental, né? Para empreender num negócio que cresce, tem que ter a mentalidade também expansiva, né? Então, agradeço aí a todo mundo que acompanhou o DopaCast. Até a próxima. Valeu! Valeu, abraço. Obrigado.